pessoal, tudo bem? Hoje a nossa videoaula é desse cropped de alcinhas que a gente vai confeccionar utilizando o fio charme da Círculo. Atenção para a lista de material completa que está aparecendo aí na sua tela. O nosso cropped, ele vai ser abertinho aí na frente. E se você quiser ver outros modelos de cropped que tem aqui videoaula no canal, é só você clicar no botão que está aparecendo aí no topo da sua tela. Mas se você não gostar de cropped e quiser ver outros modelos de blusa que tem aqui no canal, é só você clicar nesse outro botão que está aparecendo aí na sua tela. Pessoal, eu estou esperando vocês no meu Instagram. É só procurar aí no Instagram do jeito que está aparecendo aí embaixo, @bia_jcferreira. Me segue lá que eu tô esperando vocês. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal, que é muito importante pra gente, tá bom, pessoal? Para iniciar essa peça, a gente vai precisar da medida da circunferência do busto. Eu estou dando aí na minha tabela as medidas padrão para o tamanho P, M, G e GG da circunferência do busto. Se você preferir, você pode tirar a medida diretamente de quem vai utilizar, tá? Fazendo isso, você diminui a possibilidade de erros, ok, pessoal? Depois que você tiver a medida que você precisa, você vai fazer um cordão de correntes que alcance essa medida, mas que seja múltiplo de 8, ou seja, você vai trabalhar de 8 em 8 correntes até você atingir a medida da circunferência do busto. Eu estou aqui com um cordão pequenininho porque eu vou primeiramente fazer uma amostra do ponto e depois a gente passa para a peça principal, ok? Depois que você tiver feito o cordão do tamanho que você precisa, você vai adicionar mais 2 correntes. Uma, 2. Vamos pular a primeira corrente mais próxima da ponta da agulha e na segunda corrente a gente vai começar a fazer pontos baixos. Nós vamos fazer aqui um ponto baixo para cada corrente restante até o final da carreira. Vamos lá. Estou chegando aqui no finalzinho da carreira, estou fazendo aqui o último ponto baixo. E assim a gente faz a nossa primeira carreira. Vamos agora fazer 3 correntes para subir, que equivale a um ponto alto. Vamos virar o trabalho e vamos colocar mais 2 pontos altos junto a essas 3 correntes, tá? Iniciando assim a carreira com 3 pontos altos no mesmo lugar. Olhem só. Vamos fazer uma correntinha, pular 3 pontos da base e no quarto ponto a gente faz um ponto baixo. Uma correntinha, novamente a gente pula 3 pontos da base e no quarto ponto a gente vai fazer um leque da seguinte forma: 3 pontos altos, 1, 2, 3, uma corrente de separação e mais 3 pontos altos, tudo no mesmo lugar. Já fiz 1, 2, 3 pontos altos. Vamos fazer uma correntinha, vamos pular 3 pontos da base e no quarto a gente faz um ponto baixo. E nós vamos ficar repetindo esse leque até o final da carreira. Então, mais uma vez, a gente faz uma correntinha, pula 3 pontos da base e no quarto a gente faz outro leque. 3 pontos altos, uma corrente de separação e mais 3 pontos altos, tudo no mesmo lugar, que eu já estou no segundo ponto alto, terceiro. Quando você chegar lá no final da carreira, olhem só, terminei o leque, faço uma correntinha. Pulo 3 pontos da base, no quarto eu faço um ponto baixo. Você vai fazer uma corrente, pula 3 pontos da base e no quarto você vai fazer 3 pontos altos. Apenas aqui é o quarto e último ponto da carreira. Então, você vai fazer apenas 3 pontos altos, encerrando a carreira da mesma maneira que eu comecei, tá? Que eu fiz 1, 2, 3. Olhem só. Pessoal, eu vou chamar essa carreira que eu acabei de fazer de primeira carreira, tá bom? Eu vou tomar ela como primeira carreira. Eu vou desconsiderar essa carreira de ponto baixo, porque mais pra frente a gente vai precisar dessa referência. Então, toda vez que eu falar primeira carreira, eu estou me referindo a essa em que a gente acabou de fazer os leques, ok? Então, vamos agora para a segunda carreira. Vamos fazer aqui uma correntinha para subir, vamos virar o trabalho e vamos fazer um ponto baixo sobre o ponto alto. Vamos fazer 3 correntes, 3, e sobre o ponto baixo aqui, a gente faz um ponto puff da seguinte forma. Vamos laçar o fio em cima, vamos passar pela primeira vez no ponto baixo e vamos laçar embaixo novamente. Puxa, laço em cima, passa pela segunda vez na base, laço embaixo, puxa, laço em cima,
Passa pela terceira e última vez na base, laça embaixo, puxa. Agora você vai laçar mais uma vez e essa laçada aqui que você pegou por último, você vai passar por dentro de todas que estão na agulha, com exceção dessa primeira aqui, dessa argola que já estava na agulha, tá bom? Então, a gente faz o seguinte, ficando assim com duas laçadas na agulha. Agora, a gente laça mais uma vez e passa por dentro das duas laçadas que estavam na agulha, fechando assim o nosso ponto puff. Vamos fazer 3 correntes. Sobre o leque, a gente faz um ponto baixo. 3 correntes. Sobre o ponto baixo, a gente faz um ponto puff. Vou fazer aqui um pouquinho mais rápido agora. 3 correntes. Sobre o leque, a gente faz um ponto baixo. E a gente vai repetindo isso aqui até o final da carreira. 3 correntes. Sobre o ponto baixo, a gente faz um ponto puff. E quando a gente chega no final da carreira, a gente faz aqui 3 correntes depois do último ponto puff. E sobre o terceiro ponto alto da base, a gente faz um ponto baixo, encerrando assim a nossa segunda carreira. Olhem só como fica. Vamos fazer aqui agora uma corrente para subir, vamos virar o trabalho. E sobre o ponto baixo, a gente faz um ponto baixo. Vamos fazer uma correntinha. E sobre o ponto puff, a gente vai fazer o leque com 3 pontos altos. 1, 2, 3. Uma correntinha, 3 pontos altos no mesmo lugar. 1, 2, 3. Quando a gente termina de fazer o leque, a gente faz uma correntinha. Sobre o ponto baixo, a gente faz outro ponto baixo. Uma correntinha. Sobre o ponto puff, a gente repete o leque e a gente vai fazendo isso aqui até o final da carreira, tá? 1, 2, 3 pontos altos, uma correntinha. 1, 2, 3 pontos altos. Deixa eu repetir aqui esse terceiro ponto alto que fugiu da agulha. Uma correntinha sobre o ponto baixo. Outro ponto baixo, uma correntinha sobre o ponto puff, mais um leque. E a gente, quando a gente se aproxima do final, a gente faz aqui o último leque. Depois do último leque, olhem só, a gente faz uma correntinha, vem aqui sobre o ponto baixo e faz outro ponto baixo. E assim a gente encerra a nossa terceira carreira. Vamos agora para a quarta carreira. Vamos fazer aqui 3 correntes para subir, que equivale a um ponto alto, e mais 3 correntes de separação, totalizando assim 6 correntes para iniciar a quarta carreira. Sobre o leque, a gente faz um ponto baixo. 3 correntes. Sobre o ponto baixo, a gente faz o ponto puff. Três correntes. Sobre o leque, a gente faz um ponto baixo. 3 correntes. Sobre o ponto baixo, a gente faz o ponto puff e a gente vai repetindo isso aqui até o final da carreira. 3 correntes. Sobre o leque, a gente faz um ponto baixo. Chegou no final da carreira, depois da gente fazer o último ponto baixo, a gente faz 3 correntes e um ponto alto sobre o ponto baixo. E depois da quarta carreira, pessoal, olhem só, isso aqui é o avesso. E esse aqui é a frente, a parte direita da nossa peça, onde é que fica, onde os pontos puff acabam causando o efeito de relevo. A partir de agora, a gente vai começar a repetir essas carreiras que a gente já fez. A nossa quinta carreira, ela é a repetição da primeira, ok? Eu vou mostrar aqui pra vocês como é que a gente faz essa quinta, para não restar dúvidas de como é que você vai distribuir ela aqui em cima, tá? E depois você vai seguir sozinho, repetindo esses pontos até você alcançar o tamanho que você precisa, tá bom? Então, você pode observar que a primeira carreira a gente começou com 3 pontos altos colocados juntos, então a gente vai fazer a mesma coisa. 3 correntes para subir, que equivale a um ponto alto, e mais 2 pontos altos no mesmo lugar. Uma correntinha. Sobre o ponto baixo, a gente faz outro ponto baixo. Uma correntinha. Sobre o ponto puff, a gente faz um leque. E você pode acompanhar aí e ver que a gente está repetindo nessa quinta carreira
exatamente a mesma coisa que a gente fez na primeira. E a gente vai fazer isso aqui até o final. Cheguei aqui no finalzinho da carreira, fiz o último ponto baixo, vou fazer uma correntinha. Aqui eu tenho as 6 correntes que eu fiz para iniciar a carreira anterior. Vou pular as 3 primeiras correntes, contando de baixo, de cima para baixo. E na quarta eu vou fazer 3 pontos altos, para assim eu encerrar a carreira da mesma maneira que eu comecei. Pronto, aqui eu termino a quinta carreira, que é exatamente igual à primeira. E como eu disse, pessoal, agora a gente vai só repetir. Se você não conseguir de cabeça, só olhando, dar continuidade, é só você voltar o vídeo até o início e ir assistindo novamente como eu faço as carreiras e ir fazendo o seu trabalho. Você vai fazer essa quantidade de carreira, ela vai depender do tamanho que você quer a sua peça. Então você vai medindo mais ou menos 2 dedinhos abaixo das axilas e vai fazendo até que você alcance o comprimento que você quer. Se você quer acima do umbigo, em cima do umbigo, abaixo do umbigo, enfim, vá fazendo, tá? Eu vou mostrar aqui agora pra vocês a minha peça já mais adiantada, porque a gente vai continuar dela agora. Pronto, pessoal, olhem só, isso aqui é a minha peça já mais avançada, esse aqui já é o meu trabalho original. Aqui eu tenho de 20 a 21 centímetros, medindo assim, sobre a mesa. Por que eu falo medindo sobre a mesa? Porque quando a gente põe no corpo, a peça pesa e acaba ganhando alguns centímetros a mais. Então é sempre bom quando eu der essa medida sobre a mesa, que você também meça sobre a mesa, tá bom? Esse comprimento que eu estou dando já é para nesse momento eu separar cava, separar decote, frente, costa, isso aí. Mas você não precisa seguir essa medida. Você pode fazer mais carreiras caso você queira que a sua peça fique mais comprida. O que você precisa fazer é o seguinte: a sua última carreira trabalhada, seja a repetição da primeira carreira. Olhem só, a repetição dessa primeira carreira aqui, que a gente começa com um ponto baixo, 3 correntes e um ponto puff. Então você faz ela aqui, olhem só, um ponto baixo, 3 correntes e um ponto puff. Essa é a última carreira que eu tô pedindo para vocês deixarem por último. Por quê? Porque aí você já vai conseguir acompanhar o que eu estou fazendo certinho. Agora, se você quiser parar em outra carreira e achar que dá conta de fazer do seu jeito, o que a gente vai fazer agora, também não tem problema nenhum, tá bom, pessoal? Eu tô tentando apenas facilitar as coisas. Então, agora o que a gente vai fazer? Agora a gente vai separar as 2 cavas. Para fazer a divisão das cavas, a gente vem na última carreira onde a gente fez os leques, tá? E nós vamos contar quantos leques inteiros, a gente não precisa contar com esse aqui do começo, quantos leques inteiros a gente tem por toda a carreira. 1, 2, 3, 16, 4, 17. Pessoal, eu tenho um total de 17 leques, mas vocês precisam contar o total de vocês também, tá? Não adianta levar os meus números como referência, vocês precisam ter os seus números. Então você vai pegar o seu total e vai dividir por 4. No meu caso deu 4,25, deu o número fracionado, nesse caso eu vou considerar apenas o primeiro número, que é 4, tá bom? Então agora a gente vem aqui no começo e vamos contar os leques na quantidade em que a gente contou de resultado. Então no meu caso foi 4, então eu venho aqui 1, 2, 3, 4. 4 leques. Eu venho aqui no leque seguinte, ou seja, no quinto, e ponho um marcador. Ou seja, se você encontrou como resultado 6 leques, você vai colocar o marcador no 7º. Se você encontrou 3 leques, você vai colocar o marcador no 4º, e assim vai. Você faça isso no seu também. E do outro lado, você vem e faz a mesma coisa. 1, 2, 3, 4, e no quinto eu vou colocar o marcador. Esses marcadores estão indicando onde nós vamos abrir as cavas do braço. Entre os 2 marcadores, pessoal, será a costa do trabalho e essas 2 partes na lateral é a frente. O nosso fio ainda está no trabalho e nós vamos aqui começar fazendo uma das partes da frente, tá? Então vamos voltar aqui onde nós paramos e vamos dar continuidade à nossa sequência de pontos. Vamos fazer aqui uma corrente para subir, virar o trabalho, um ponto baixo, uma correntinha, e sobre o ponto puff a gente faz o leque. Nós vamos seguir a sequência de pontos, tá, pessoal? Mesma sequência de pontos. A única diferença é que agora a gente só vai até o primeiro marcador. Vamos lá. Cheguei aqui, olhem só, próximo do marcador, fiz o último leque, vou fazer uma correntinha, venho aqui no ponto onde está o marcador e faço um ponto baixo.
Agora, pessoal, a gente vai voltar da seguinte forma. Vou virar o trabalho e eu vou caminhar sobre esses 3 primeiros pontos altos do leque, fazendo um ponto baixíssimo. Vou caminhar até eu chegar lá na correntinha. Olhem só, cheguei na correntinha, aqui eu vou fazer um ponto baixo e eu vou dar continuidade à nossa sequência de pontos. Vou fazer 3 correntes e sobre o ponto baixo aqui eu faço o ponto puff. E a gente vai lá até chegar próximo do fim da carreira. Vamos lá. Chegamos aqui no último leque, pessoal. Olhem só o que a gente vai fazer. Fiz aqui o último ponto puff, vou fazer 3 correntes, venho aqui sobre o último leque, faço um ponto baixo e aqui eu já vou voltar. Vou começar a fazer essa diminuição aqui do lado do decote também, tá? Para que a gente forme o decote, a gente vai começar a fazer essa redução aqui também. Então, aqui no ponto baixo, eu vou fazer aqui uma correntinha para subir, vou virar o trabalho, vou fazer um ponto baixo sobre ele e sobre o ponto puff eu faço um leque. E assim a gente segue até próximo do final da carreira novamente. Cheguei aqui no último leque, pessoal, olhem só, fiz o último ponto puff, vou fazer 3 correntes, no último leque eu faço um ponto baixo. Como eu também vou fazer diminuição aqui para que se forme o decote, então eu vou voltar daqui mesmo, tá? Eu já não vou mais continuar até o final. Faço aqui uma correntinha, viro o trabalho, faço um ponto baixo sobre o ponto baixo, faço uma correntinha e sobre o ponto puff eu faço o leque, sempre prestando atenção na sequência de pontos, tá? E a gente faz isso até a gente chegar próximo do final da carreira novamente. Vamos lá. Cheguei aqui no finalzinho da carreira, olhem só, pessoal, onde está aqui o ponto baixo, vou fazer aqui uma correntinha depois do último leque. Sobre o ponto baixo, eu faço outro ponto baixo. Mais uma vez, eu viro e vou caminhando com ponto baixíssimo até eu chegar lá no centro do leque. Então, eu vou sempre fazer isso, tá, pessoal? Dentro do centro do leque, eu faço um ponto baixo. E retomo aqui a sequência, 3 correntes e um ponto puff sobre o ponto baixo. E eu vou fazendo isso aqui novamente até eu chegar aqui no fim da carreira. E mais uma vez, quando eu chegar aqui sobre o último leque da carreira de baixo, eu faço aqui o ponto baixo só sobre o último leque. Vou deixando essa abertura aqui, ó, essa diminuição que tá se formando, eu vou deixando. Então, eu vou trabalhar até eu chegar aqui nesse último leque com ponto baixo, volto e faço tudo de novo, ok, pessoal? Então, eu vou avançar aqui no meu trabalho e volto para mostrar para vocês como é que foi que ficou. Pronto, pessoal, olhem só. Fiz aqui o meu trabalho de ida e volta, até que restassem aqui para mim apenas um único leque, ok? Formando assim esse triângulozinho aqui desse lado. Arrematei o fio, agora eu vou passar pro outro lado e vou fazer exatamente a mesma coisa. Vou prender o fio aqui na ponta, olhem só, bem no ponto baixo. Faço uma corrente, viro o trabalho, faço um ponto baixo, uma correntinha, venho sobre o ponto puff e faço o leque. E vou caminhando até eu chegar aqui no marcador, onde eu vou voltar caminhando sobre o último leque, fazendo ponto baixíssimo. Quando eu chegar na correntinha desse último leque, eu dou sequência aos meus pontos. Eu vou repetir desse lado exatamente a mesma coisa que eu fiz do outro. Se você não conseguir acompanhar, é só você voltar o vídeo no momento em que eu ensino esse lado e fazer exatamente igual. Quando a gente estiver com as duas partes da frente terminadas, a gente volta para fazer a parte das costas. Vamos lá. Pronto, meninas, aqui está o nosso trabalho depois que a gente termina as duas partes da frente. E agora é hora da gente trabalhar a parte de trás, como eu já falei, é de um marcador para o outro. Nós vamos fazer a mesma coisa que a gente fez na parte da frente, uma diminuição dos dois lados, tá bom? Eu vou aqui só iniciar a carreira para vocês entenderem como a gente vai fazer. Eu vou aqui para o primeiro marcador. E eu vou colocar o fio no mesmo ponto onde está o marcador, já posso até tirar ele, tá? Você já pode tirar o marcador se você quiser. Vou prender aqui o fio. Vamos fazer aqui uma correntinha para subir, um ponto baixo no mesmo lugar, outra correntinha. E sobre o ponto puff seguinte, a gente faz
o leque. E a gente dá sequência ao nosso ponto até a gente chegar lá no final da carreira. Pessoal, é exatamente a mesma coisa que a gente fez na frente. A única diferença é que a gente vai ter um espaço maior para percorrer, tá? Um espaço maior para a gente tecer, mas é exatamente a mesma coisa. Eu vou fazer essa carreira, que eu vou parar aqui no marcador, vou trabalhar de ida e volto já para mostrar para vocês o quanto que a gente fez, ok? Então vamos lá. Pronto, pessoal, olhem só como tá aqui o nosso trabalho mais avançado. Pessoal, aqui na parte de trás eu tenho apenas uma carreira a menos do que eu tenho na frente, ok? Na parte da frente, o último ponto que eu fiz foi o leque. Na parte de trás, a última carreira trabalhada foi a carreira com ponto puff. Para eu ter a mesma quantidade de carreiras que eu tenho na parte da frente, faltou uma carreira. Essa carreira eu não fiz. Tá bom, pessoal? Agora o que a gente vai fazer? Eu arrematei o fio e agora a gente vai trabalhar fazendo os acabamentos e as alças. Então nós vamos aqui, pessoal, voltar aqui com o nosso fio bem aqui nessa parte de baixo, no cantinho. Nós vamos subir, vamos passar por toda essa parte fazendo a alça do nosso trabalho. Vamos passar aqui para a parte de trás, vamos fazer outra alça e vamos descer até a gente chegar aqui na pontinha novamente, tá bom? Vou prender aqui o nosso trabalho, nosso fio. Eu venho aqui na carreira de ponto baixo e prendo o fio no primeiro pontinho da nossa carreira de ponto baixo. Prendo com um ponto baixo e eu subo nessa parte reta fazendo pontos baixos da seguinte forma. Onde aqui na carreira inicio com um ponto alto, eu vou fazer 2 pontos baixos. 1, 2. Pessoal, nos pontos altos, pode ser que de repente caiba mais pontos baixos para você. Mas você precisa prestar atenção no seguinte: se você colocar muito ponto baixo, o seu trabalho pode ficar, como eu posso dizer, embabado. E se você botar pouco ponto baixo, o seu trabalho pode encolher. Então, o ideal é que você observe quantos pontos baixos cabem no seu ponto. Geralmente, 2 pontos baixos é o suficiente, mas nós temos pessoas que têm a atenção do ponto alto mais alongado. Então, você precisa prestar atenção nisso, tá bom? Aqui eu tenho uma carreira onde eu inicio com um ponto baixo. Então, eu faço apenas um ponto baixo nela. Logo em cima, eu tenho uma carreira que eu também vou iniciar com um ponto baixo. Então, mais uma vez, eu faço apenas um ponto baixo. E mais acima, outro ponto alto. Então, aqui onde eu tenho ponto alto, eu faço 2 pontos baixos. Mais em cima na carreira, mais um ponto alto. Então, novamente, mais 2 pontos baixos. Mais em cima, a carreira começa com um ponto baixo. Então, eu faço outro ponto baixo. Um ponto baixo, mais um ponto baixo. Ou seja, onde a carreira se inicia com um ponto alto, começa aqui, a gente faz 2 pontos baixos. Ou mais, caso você tenha um ponto alto muito alongado. E onde se inicia com um ponto baixo, aqui também eu tenho 2 pontos altos, olha só. E onde se inicia com um ponto baixo, a gente faz apenas um ponto baixo sobre ele. Uma coisa é fundamental, que você sempre observe quantos pontos vocês estão colocando desse lado, porque quando chegar do outro lado, você precisa fazer a mesma quantidade de pontos para que não corra risco de um lado ficar maior do que o outro, tá? Então, você vai seguir dessa forma até você chegar lá na diminuição dessa parte, aquela diminuição em que a gente faz pro decote. Vou mostrar aqui pra vocês. Aqui a gente tem a parte reta, olha só, a parte reta, e bem aqui no cantinho a gente começou a diminuir, formando decote. Então, você vem bem nessa viradinha aqui, tá? Olhem só. Essa aqui foi a última carreira que a gente fez de forma reta. Então, nesse cantinho aqui, a gente vai colocar o marcador, tá bom? Nesse cantinho, que é um ponto baixo, olhem só, que é um ponto baixo, que a gente trabalhou de forma reta, depois disso a gente começou a diminuir. Então, a gente vai colocar o marcador bem aqui, em cima da mesa, para vocês verem melhor. Então, eu vou fazer essa distribuição de ponto baixo até eu chegar no marcador. Vamos lá. Pronto, cheguei aqui onde está o marcador, vou tirar o marcador. E nesse ponto onde estava o marcador, eu vou fazer aqui um ponto baixo.
Agora, pessoal, eu preciso descer aqui para a parte do decote. Então, como eu vou descer para a parte do decote, eu preciso fazer uma espécie de curvinha aqui. Para eu fazer essa curvinha, eu vou colocar mais 2 pontos baixos junto a esse último que eu fiz, tá bom? Ficando assim 3 pontos baixos no mesmo lugar. Aí eu volto com o marcador e vou colocar o marcador no ponto baixo do meio. No ponto baixo do meio, eu coloco o marcador. Eu fiz um ponto baixo no mesmo ponto, depois fiz o segundo, o marcador está nesse segundo, e depois eu fiz o terceiro, tá bom? Então, agora eu vou descer aqui pro decote. No decote, a gente tem o seguinte. Aqui, por exemplo, a gente tem uma correntinha que separa o leque. Então, eu venho e faço um ponto baixo nessa correntinha. Aqui eu tenho 3 pontos altos que pertencem ao leque. Eu venho no primeiro ponto alto, faço um ponto baixo, no segundo, outro ponto baixo, no terceiro, mais um ponto baixo. Aqui eu tenho um ponto baixo que está no centro desse leque. Então, eu venho direto no ponto baixo que está no centro desse leque, olhem só. Olhem só onde está a agulha. E aqui eu faço um ponto baixo. Novamente eu repito, um ponto baixo na correntinha e um ponto baixo para cada ponto alto do leque. Mais uma vez eu vou no ponto baixo. Olhem só, que tá um pouquinho mais alto. E faço outro ponto baixo. E eu vou subir até eu chegar aqui no topo, bem no centro do último leque. Pronto, pessoal, olhem só, cheguei aqui no topo da parte da frente e agora eu vou sair desse topo fazendo um cordão de correntes até eu chegar aqui no cantinho mais próximo da parte de trás, tá? Esse cordão de correntes será a nossa alcinha. Você pode fazer um cordão com quantas alcinhas você quiser e ir testando para saber se é aquilo que você quer realmente, porque tem pessoas que gostam da cava mais soltinha, outra mais apertada, então é tudo uma questão de gosto, então você pode ir experimentando. Então, vamos aqui, vamos voltar ao topo. Eu venho aqui nesse ponto, na correntinha do último leque, nele eu faço um ponto baixo. E agora eu faço o cordão de correntes. Terminei o meu cordão de correntes, cheguei ao tamanho que eu preciso. Cuidado para você não enrolar esse cordão, tá? Então, você vem aqui bem pro cantinho da parte de trás, bem sobre o ponto baixo que fica no topo do leque, e nele você faz um ponto baixo. E agora você vai seguir reto na parte das costas, fazendo um ponto baixo para cada ponto. Aqui, por exemplo, eu tenho 3 correntes de separação, então eu vou fazer 3 pontos baixos. 3. Aqui eu tenho um ponto puff, no topo do ponto puff eu faço um ponto baixo. 3 correntes de separação, 3 pontos baixos. Um ponto baixo, outro ponto baixo. 3 pontos baixos nas 3 correntes de separação, um ponto baixo no ponto puff. E assim eu sigo até eu chegar no outro cantinho aqui, tá bom? E aí, pessoal, o que eu vou fazer? Nesse momento, a gente chegou na metade do trabalho. O que você vai fazer desse lado aqui é exatamente a mesma coisa que você fez desse. Então, a gente vai completar aqui com pontos baixos. Quando chegar nesse cantinho aqui, você vai fazer um cordão de correntes com a mesma quantidade de correntes que você fez desse lado. Então, se você não contou, vai agora e conte, tá? Como tem pouquinhas correntes, dá pra você contar sem se perder, mas você faz exatamente a mesma quantidade de correntes, tá bom? Então, vamos lá. Pronto, pessoal, fiz aqui o meu cordão de correntes, repetindo a mesma quantidade que eu fiz do outro lado. Agora, eu venho aqui na parte da frente, venho bem no topo do último leque e faço um ponto baixo. Agora, a gente vai descer no decote, distribuindo os pontos da mesma maneira que a gente distribuiu dos outros lados. Então, aqui eu tenho 3 pontos baixos, eu vou fazer um ponto baixo para cada um dos 3. Aqui eu tenho uma correntinha, vou fazer um ponto baixo nessa correntinha. Aqui eu tenho um ponto baixo, vou fazer um ponto baixo. Aqui, pessoal, eu já vou direto para o primeiro ponto alto do leque da carreira de baixo, olhem só. E aqui eu faço um ponto baixo, 2 pontos baixos, 3 pontos baixos, mais um ponto baixo na correntinha, mais um ponto baixo no ponto baixo. E aí eu passo direto para o primeiro ponto baixo do leque anterior e recomeço tudo de novo. E eu vou fazendo isso
até eu chegar aqui, olhem só, que eu vou colocar o marcador aqui pra vocês verem. Que é, novamente, aquela divisória entre a parte reta e a parte com diminuição. Do mesmo jeito que a gente fez aqui do outro lado, olhem só. A gente colocou o marcador desse lado, a gente colocou o marcador do outro no mesmo lugar. Então, a gente vai descer, fazendo os pontos baixos. Quando eu chegar no ponto que está esse marcador, eu vou fazer 3 pontos baixos e colocando o marcador novamente no ponto baixo do meio. Exatamente como a gente fez desse lado. Tira o marcador, faz 3 pontos baixos no ponto que está o marcador, coloca o marcador de volta no ponto baixo do meio. E aí você vai descer, distribuindo os pontos baixos da mesma maneira que você distribuiu desse lado. Pessoal, se você ficar com dúvida, volte aqui, conte quantos pontos baixos você fez. Porque se você não distribuir aqui da mesma maneira que você distribuiu aqui, pode ser que fique um lado maior que o outro, tá bom? Então vamos lá. Pronto, pessoal, tô chegando aqui no finalzinho e meu último ponto baixo vai ficar novamente sobre a primeira carreira de ponto baixo do trabalho. Assim como a gente fez o primeiro ponto baixo desse acabamento sobre a primeira carreira de ponto baixo, a gente também faz o último. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma correntinha para subir, vai virar o trabalho e vai voltar fazendo um ponto baixo para cada ponto baixo da base. E vamos fazer isso até a gente chegar no primeiro marcador, ok? Nesse primeiro marcador aqui, tá bom? Vamos lá. Cheguei aqui, pessoal, no ponto onde está o marcador, eu vou tirar o marcador, ele já não precisa mais voltar para o trabalho. E nesse ponto onde ele estava, eu vou fazer o último ponto baixo. Eu vou abrir agora o meu trabalho aqui na mesa para eu explicar para vocês a continuidade dele. Pessoal, agora nós vamos descer novamente fazendo mais uma carreira de ponto baixo, só que nessa carreira a gente também vai prender os botões da nossa peça. Quantos botões a gente vai utilizar e a distância de um botão para o outro, quem define é você. Eu vou mostrar aqui para vocês como eu costumo fazer, tá bom? Eu vou aqui primeiramente prender o primeiro botão e depois eu mostro para vocês como é que eu faço para saber a distância de um botão para o outro. Eu vou aqui fazer uma correntinha para subir, vou virar o trabalho e vou fazer aqui o primeiro ponto baixo no ponto baixo da base, olhem só. Pessoal, o botão que escolhi foi esse aqui, olhem só como ele é, e essa agulha que eu estou usando não passa nele, tá bom? Então, eu troquei de agulha e vou usar essa aqui, que é um pouco menor. Eu vou usar essa agulha aqui apenas para eu passar com o fio por dentro desse botão. Se você não quiser prender esse botão da maneira que eu estou prendendo, você pode prender a sua maneira sem problema nenhum. De repente, o seu botão não tem como fazer o que eu vou fazer agora, tá bom? Você pode prender a sua maneira sem problema nenhum. Então, o que eu vou fazer? Eu venho aqui com a agulha menor, entro aqui na argola, vou entrar aqui na parte de trás do botão e venho aqui para o segundo ponto baixo da vez, o primeiro ponto baixo livre, na verdade, olhem só, esse ponto baixo aqui eu estou utilizando, eu venho para o primeiro ponto baixo livre, entro com a agulha menor, laço e puxo. E quando eu puxar, eu também vou puxar por dentro do botão, olhem só, ficando dessa forma. Aí eu laço mais uma vez e faço o ponto baixo. Aí, pessoal, eu posso tirar essa agulha pequena e voltar com a minha normal. Aí eu venho no ponto seguinte e faço um ponto baixo. Não tem maneira mais firme de deixar o seu botão do que você prender ele logo diretamente no crochê, isso eu garanto. Agora a gente vai definir a distância de um botão para o outro. Pessoal, eu costumo fazer da seguinte forma. A minha peça, ela é uma peça relativamente pequena, tá? Eu vou aqui definir mais ou menos uma distância. Tô colocando aqui o número 1 na frente do primeiro botão que eu coloquei. Mais ou menos uma distância de 6 centímetros, tá bom? 6 centímetros, eu não sei se vocês conseguem ver, deixa eu aproximar aqui a câmera. Eu vou definir aqui uma distância de mais ou menos 6 centímetros de um botão pro outro. Só que essa distância, pessoal, quem tá decidindo sou eu. Você pode colocar uma distância maior, uma distância menor, é você quem sabe. Eu vou colocar o marcador aqui, mais ou menos nos pontos que estão próximos de 6 centímetros. Aí eu volto fazendo ponto baixo.
Esse marcador, ele está no ponto onde eu vou fazer o próximo botão. Eu fiz aqui o primeiro ponto baixo, logo depois do ponto baixo que eu prendi o botão. E eu vou contar os outros, olhem só, vou contar com ele. 1, 2, deixa eu focar aqui, 3, 4, 5, 6. Agora eu vou tirar o marcador, olhem só que eu fiz 6 pontos baixos. Agora eu vou tirar o marcador, vou trocar aqui de agulha, vou pegar o botão, venho com a agulha fina pra cá, pra nossa argola, entro atrás do botão, entro agora no ponto onde estava o marcador, laço o fio, puxo por dentro do botão e agora eu faço um ponto baixo. Posso trocar de agulha novamente. Pessoal, o que vai definir agora, a partir de agora, a distância de um botão e outro é a quantidade de pontos baixos que eu fiz do primeiro botão para o segundo. No meu caso, deu 6 botões. Pessoal, você não precisa repetir a mesma quantidade, tá? Você pode medir, você pode escolher a distância que você quer de um botão para o outro, fazer os seus cálculos, tá bom? Então, aqui eu venho para o ponto seguinte e recomeço a contagem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Troco a agulha, passo com a agulha na argola, passo por dentro do botão, venho no ponto, no primeiro ponto baixo livre, laço o fio, puxo por dentro do botão e faço o ponto baixo. Tiro a agulha pequena, volto com a grande e dou continuidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou mostrar mais uma vez. Tiro a agulha grande, pego aqui o botão, volto com a agulha fina, passo por dentro do botão, passo por dentro do primeiro ponto baixo da base, laço o fio, puxo o fio por dentro do botão e fecho. Tiro a agulha fina, volto com a grossa e assim eu continuo até o final da carreira, ok? Vamos lá. Pronto, pessoal, olhem só, eu consegui espaço para 5 botões. De repente o seu precisa de mais, dependendo do tamanho da sua blusa e até mesmo da distância que você escolheu colocar um botão para o outro, ou até mesmo menos botões. A quantidade não tem problema nenhum, tá bom? Eu arrematei o fio e agora eu vou passar para o outro lado. Pessoal, eu vou prender o fio no marcador do outro lado, tá? Onde fica aquela divisão entre a parte reta e a parte do decote. Então, eu venho aqui com o nosso fio e vou prender onde tá o marcador. Vou tirar o marcador e vou fazer aqui o nosso ponto baixíssimo, colocando o fio novamente na peça. Aqui, o que eu vou fazer desse lado, pessoal? Se de um lado eu coloquei os botões, aqui na frente eu vou precisar fazer as casas, as passagens para os botões, ok? Do outro lado, eu comecei fazendo um ponto baixo. Então, eu venho pra cá, vou fazer uma correntinha para subir e vou fazer o primeiro ponto baixo. No ponto seguinte, eu fiz o ponto baixo prendendo o botão. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui uma correntinha, vou pular um ponto da base. Esse aqui, ponto aqui seria o local, a direção onde eu prendi o botão do outro lado, vou pular esse ponto e no ponto seguinte eu faço um ponto baixo. Pessoal, esse pequeno espaçozinho aqui é o suficiente pro meu botão, pro meu tamanho de botão, tá bom? É sempre bom que você faça o teste com o seu, mas não precisa também usar um botão tão grande. Então, é sempre bom que você faça um teste com o botão que você escolheu para sua peça, tá bom, pessoal? O espaço aqui parece ser bem pequeno, o botão entra bem apertadinho, mas é sempre bom que o seu botão fique dessa forma, porque se ele ficar muito folgado, a sua peça vai ficar abrindo, tá bom? Então, prefira a casa apertada do que folgada, ok? Então, agora o que eu vou fazer? Eu preciso fazer aqui a mesma quantidade de pontos baixos que eu fiz de distância de um botão para o outro, para fazer a nossa próxima casa. Ali eu fiz 6 pontos baixos de um botão para o outro. Então, aqui eu já fiz o primeiro, 2,
3, 4, 5, 6. Aí eu faço uma correntinha, pulo o primeiro ponto, no ponto seguinte eu faço um ponto baixo. Essa aqui é a minha segunda casa e eu recomeço. 1, 2, 3, 4, 5, 6, faço uma correntinha, pulo o primeiro ponto, no ponto seguinte eu faço um ponto baixo. Essa aqui é a minha terceira casa e eu sigo fazendo isso aqui até o final da carreira. Vamos lá. Pronto, pessoal, olhem só, aqui eu tenho os botões e aqui eu coloquei os marcadores indicando onde estão as nossas casas. Pessoal, eu vou lembrar mais uma vez que a distância que eu fiz de uma casa e outra precisa ser a mesma distância de um botão e outro, e essa distância quem vai definir é você, tá bom? Você não precisa repetir os meus números, ok? Ok, eu não arrematei o fio e agora eu vou subir para fazer aqui o último acabamento por fora da peça. Então, eu venho aqui onde eu parei. Pode tirar os marcadores, tá bom? Os marcadores eu coloquei aqui só para facilitar a sua visualização. Vamos fazer aqui uma correntinha para subir. Vamos virar o trabalho. E nós vamos fazer aqui um ponto baixo para cada ponto da base. Seja ele ponto baixo ou corrente. Então, aqui eu já tenho aqui 2 pontos baixos, vou fazer um ponto baixo para cada um deles. Aqui eu tenho a minha primeira casa, então aqui em cima eu tenho uma corrente. Eu faço um ponto baixo sobre essa corrente. E eu sigo fazendo um ponto baixo para cada ponto baixo, até eu chegar lá no próximo marcador, ok? O que indica a nossa próxima casa, e eu vou fazer novamente o ponto baixo sobre a corrente. Olhem só, tiro o marcador, faço um ponto baixo sobre o ponto baixo. Simples assim. E eu vou fazer isso até eu chegar aqui em cima, tá bom? Até eu chegar aqui lá próximo do último marcador. Pronto, pessoal, olhem só. Cheguei aqui no finalzinho da parte reta, vou fazer o ponto baixo sobre o último ponto baixo da parte reta. Vou fazer aqui mais 2 pontos altos juntos a ele, porque eu vou fazer novamente aquela curvinha, tá bom? E aqui eu vou trabalhar ponto baixo sobre ponto baixo dessa parte aqui do decote. Então, eu venho aqui pro primeiro ponto baixo, faço um ponto baixo, aproveito para esconder essas pontas que estão soltas, tá bom? Deixa eu voltar aqui pro meu fio. Olha só, vou subindo, fazendo ponto baixo sobre ponto baixo. E a ponta que você não conseguir cobrir, você corta depois. Aí, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer aqui é muito simples. O que eu vou fazer? Eu vou subir fazendo ponto baixo sobre ponto baixo. Quando eu chegar aqui na alcinha, eu vou fazer um ponto baixo para cada corrente. Chegando aqui nas costas, eu vou fazer novamente um ponto baixo para cada ponto baixo. Aqui na alcinha, um ponto baixo para cada corrente. Vou descer aqui fazendo um ponto baixo para cada ponto baixo. Quando eu chegar aqui próximo do botão, a gente volta. Vamos lá. Tô chegando aqui próximo dos botões, pessoal, olhem só. Cheguei aqui no primeiro ponto baixo da parte reta, aqui eu faço 3 pontos baixos no mesmo lugar. 1, 2, 3. E aí, o que eu faço agora? Eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto, inclusive os pontos baixos que estão com botões. Então, eu entro aqui e faço um ponto baixo. Aí, eu vou fazendo um ponto baixo para cada ponto, tá, pessoal? Você vai fazendo isso aí. Onde tem ponto baixo, você faz ponto baixo, mesmo nos pontos baixos que tem os botões. Aqui eu tô chegando aqui já próximo de outro ponto, olhem só. Faço um ponto baixo nesse ponto também. E eu sigo assim até eu chegar lá no finalzinho da carreira, ok? Vamos lá. Pronto, olhem só. Cheguei aqui na parte de baixo, vou fazer o último ponto baixo da parte reta, porém agora eu vou passar para a parte de baixo da peça. Vou trabalhar aqui lá nas correntinhas iniciais. Então, novamente, eu vou preparar aqui o cantinho, a curvinha. Venho aqui nesse último ponto baixo e faço mais 2 pontos baixos, para assim eu ter 3 pontos baixos no mesmo lugar. Agora, eu caminho fazendo ponto baixo. Ponto baixo para cada ponto da base. Olhem só.
nas carreiras iniciais, você faz um ponto baixo para cada carreira, para cada corrente. Na corrente inicial, você faz um ponto baixo para cada corrente. Olhem só. Dessa forma. E você vai fazendo isso até você chegar aqui, nessa pontinha aqui, que é onde a gente vai arrematar o nosso trabalho. Vamos lá. Pronto, pessoal, olhem só aqui a nossa peça já fechadinha, com os botões todos fechados nas devidas passagens de cada uma. E agora o que a gente vai fazer? Agora nós vamos fazer um acabamento bem simplesinho na cava do braço. Nós vamos vir aqui com o fio novamente. Olhem só. Vamos prender o fio em qualquer um dos cantos. Eu gosto de prender aqui mais próximo das axilas, mais na parte de baixo mesmo da cava. Mas você prende onde você quiser. E você vai subir fazendo pontos baixos. Um ponto baixo para cada ponto. Olhem só, simples assim. Eu vou fazer aqui apenas uma carreirinha, tá? Uma carreirinha só de acabamento aqui na cava. Sem muito trabalho. Aí o que você vai fazer? Você vai subir fazendo esse acabamento. Quando chegar aqui na alça, você vai fazer um ponto baixo para cada correntinha inicial que tem aqui. E desce novamente fazendo ponto baixo até chegar onde você prendeu o fio, que é onde você vai arrematar. Simples assim, só uma carreira. Olhem só como eu já fiz aqui do outro lado. A nossa alcinha fica um pouquinho mais grossa, porque você vai fazer mais uma carreira de ponto baixo nela. E simples assim. Então, pessoal, depois que você termina aqui as duas cavas do braço, a sua blusinha, o seu cropped vai ficar dessa forma. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você tiver feito essa peça, qualquer outra peça do meu canal, poste com a hashtag Bia Ferreira para que eu consiga ver o que você fez, tá? Pode me marcar também, me mencionar, enfim, que se eu encontrar o seu trabalho eu vou compartilhar com certeza. Vou ficando por aqui, beijos e até a próxima.